Jesus, eu quero louvar ao Senhor pela vida de cada irmão, agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade que Ele nos dá de estarmos aqui. Eu não sei se algum irmão lembra de mim, que eu já estive aqui uma vez trazendo a palavra, a convite do irmão Juscelino, né? Nós fizemos faculdade juntos ali na Fatadeb, e eu lembro que uma vez eu falei assim: pastor, no dia que o senhor precisar, me chama que eu vou pregar lá. E sempre passavam os momentos, nunca dava certo, mas um dia ele: irmã Ruth, vem aqui que nós estamos precisando de uma coisa. E nós estivemos aqui. E mais uma vez o Senhor me deu essa oportunidade. Irmão, eu quero dizer para vocês que quando alguém me convida para pregar a palavra, eu até falo assim: irmão, me desculpa que eu estou lhe convidando muito em cima da hora, mas eu me senti tão alegre, eu me senti tão feliz, eu me alegro em pregar a palavra do Senhor. E eu pensei algum minuto assim, eu falei: pastor, eu estarei aí levando a palavra com muita alegria, porque essa alegria que enche nosso coração quando a gente serve ao Senhor, que a gente tem vontade de transmitir esse amor. E, mano, quando a gente começa a ler a Bíblia, quando a gente começa a aprender do Senhor, a gente quer transmitir essa palavra. A gente não se aguenta. É necessário que nós evangelizamos e falamos essa palavra. É importante. Se você já se sente preparado para falar do amor de Deus, para ministrar sobre a vida de alguém, faça. E faça depressa. Amém? Nosso coração arde, né, por essa palavra. Vamos estar lendo aqui, irmão, um salmo muito conhecido, que fala muito, de várias maneiras ao nosso coração. Vamos estar lendo aqui o Salmo 1, que diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios, eles não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Podemos assentar. Irmão, esse é um salmo muito conhecido. Talvez aqui tenha algum irmão que saiba até de cor, né? Mas é um salmo tão precioso, tão cheio da graça e de palavras grandiosas que falam aos nossos corações. E o que eu fiz aqui? Eu vou trazer essa palavra, hoje como é o culto da família, eu vou transmitir esse salmo para a família. Eu vou transmitir esse salmo para as famílias aqui representadas. Talvez aqui não esteja a família de todos, talvez tenha alguém aqui que nem família tem aqui. Mas eu quero transmitir essa palavra porque quando nós entendemos as bem-aventuranças do Senhor e quando nós entendemos o Evangelho de Cristo, nós queremos fazer a vontade de Jesus Cristo. E a família é uma base importantíssima nas nossas vidas. Não tem como você fugir da família. Não tem como você sair da família. Na pregação passada que eu disse aqui, que o primeiro lugar onde você tem que ser evangelista, irmão, é na sua casa. O primeiro lugar que você tem que mostrar o amor de Cristo é na sua casa. É ali na sua casa que Deus vai te usar para ser bênção na vida dos seus próprios familiares. E nesse salmo aqui fala o seguinte: bem-aventurado o varão que não anda segundo conselhos dos ímpios. E eu quero trazer isso para as famílias. E eu coloquei um tema nessa palavra. O tema é famílias alimentadas. Uma família alimentada pela palavra de Deus, ela vive muito bem. Irmãos, e qual é o papel dos pais? Se não instruir o filho. E qual é o papel dos pais se não ajudá-lo a estar firme na presença do Senhor? Às vezes a gente constitui família e não estamos preparados para ser pais. E não é fácil ser pai, viu? Não é fácil ser mãe. E não é fácil educar filhos. Mas na caminhada o Senhor nos ensina. E sabe como é que Ele nos ensina?
através da sua palavra. Irmãos, não tem como você errar o ensinamento ao seu filho se você está buscando no Senhor. Se na tua debilidade você fala assim, Deus, eu não sei, mas o Senhor sabe. E eu vou dar uma dica aqui importantíssima na vida dos pais. Orem pelos seus filhos e orem com os seus filhos. Porque às vezes dentro de casa você está cada um orando ali no seu lugar. Mas ore você e Deus, mas ore com o seu filho. Chama ele para orar com você. Chama ele para ler a palavra e explica para ele o que está dizendo essa palavra. Explica para ele o que é servir ao Senhor. Explica para ele o que você já sabe. Explica para ele o que Deus fez na sua vida. Irmãos, os seus filhos vão conhecer Jesus através daquilo que você ensinar para ele. Porque eles podem até ler essa palavra, mas eles têm muitas coisas que eles não vão entender. Mas quando você disser e aplicar, eles vão dizer, esse Deus é tremendo. Conta os milagres que Deus fez na tua vida para ele. Senta e dialoga com ele sobre Deus. A tua família, ela é a primeira congregação do Senhor te entregou. Aleluia. Ela é a primeira congregação. Verdade. E você quer ser um líder, você quer ser uma líder, você quer liderar pessoas, então lidere primeiro o seu lar. Lidere a sua casa. Peça autoridade ao Senhor para liderar o seu lar. Peça autoridade ao Senhor para orar pelos seus filhos. Peça autoridade ao Senhor para orar pelo teu marido. Peça autoridade ao Senhor para orar pelo teu esposo. Irmãos, e não tem. Nós como cristãos sabemos que a oração é o nosso contato maior com Deus. Glória a Deus. É assim que nós temos relacionamento com Deus. Como é que você se relaciona com alguém se você não conversa com ele? Como é que você se relaciona com alguém se você nem sabe a história dele? Nós temos que conhecer esse Jesus não apenas de ouvir falar, mas de ter experiência e saber que ele é poderoso para fazer os milagres. Aleluia. E aqui está dizendo, bem-aventurado é o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios. E eu quero dizer para você, bem-aventurada é a família que não anda segundo o conselho dos ímpios. Glória a Deus. Ela não se detém no caminho dos pecadores, ela não se assenta na roda dos escarnecedores. Glória a Deus. Muitas vezes você liga a sua televisão ali, irmãos, a roda dos escarnecedores, não precisa ser um lugar que todo mundo está falando coisas estranhas, não. A sua casa pode ser uma roda de escarnecedores, onde você pode pôr um filme ali que está trazendo coisas ruins para dentro da tua casa. Viu? Isso pode ser escarnecer ao Senhor. Onde você fala palavras que escarnecem o nome do Senhor. Não se detenha nesse caminho. Não pare nesse caminho. Não fique na roda dos escarnecedores. Orienta o teu filho às músicas que eles devem ouvir. Se você mesmo coloca música dentro da sua casa que desonra o nome do Senhor, que não glorifica a Deus, você está colocando o teu filho na roda dos escarnecedores. Coloca louvores dentro da tua casa que eleva o teu filho para Deus, que eleva ele para conhecer a Deus. Antes, irmão, tenha o seu prazer na lei do Senhor. Antes, faça um devocional com o seu filho, com a sua casa. Antes, irmão, o devocional é importantíssimo. Se você não sabe fazer um devocional com a sua família, pegue orientação com o pastor. Pegue orientação com alguma irmã que sabe. Porque, irmão, é tão importante você se sentar ali na tua sala. Cada um lê um versículo, cada um fala um louvor, cada um expressa aquilo que está vivendo na semana, cada um conta o testemunho. Irmão, lá em casa, às vezes eu falo, mãe, eu quero oração pela minha professora. Mãe, eu quero oração por isso. Escute o que o seu filho tem a dizer. Ajude o seu filho a acreditar e ter fé nesse Deus que faz milagres. As minhas filhas, elas acreditam muito na oração. Então, quando elas estão sentindo qualquer coisa, elas falam, mãe, eu não estou bem, ora por mim. E eu vou lá e oro na cabeça delas antes dela dormir. Uma coisa que eu fiz com elas é decorar os versículos da Bíblia. E um que elas já decoraram é o Salmo 23. Que eu fico lá ao lado delas repetindo, e hoje elas oram sozinhas o Salmo 23. E façam isso, irmãos. Vocês não vão estar perdendo, em verdade vocês vão estar ganhando. Escreve ali na parede da sua casa, ou coloca aquele salmo escrito ali, para que quando o seu filho levante, olhe, ele olha ali, ele fica lendo aquilo ali, para que ele possa aprender de Deus, que a sua casa, ela seja um templo de adoração. Aleluia. Que a adoração ela não seja só aqui, quando vem a igreja, irmãos, né, irmão?
árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Você será uma árvore plantada e esse ribeiro é Jesus. As tuas folhas, elas não vão secar. A tua família, ela não vai perecer. A tua família, ela vai estar unida. Sabe por quê? Porque quando a gente ora junto, a gente dialoga, a gente se expressa. E sabe o que tem acontecido em muitos lares? O inimigo tem feito divisão dentro dos lares. E é exatamente no diálogo. Quando chega na adolescência, irmão, eu tenho uma filha adolescente, eles já não querem mais falar com a gente, se expressar o que estão sentindo, o que está passando. Mas eu insisto ali com ela, me fala, minha filha. Às vezes ela é ríspida comigo, mas eu vejo, eu que sou adulta ali, eu que tenho que abraçar a minha filha. E eu vou lá, dou um abraço nela, e ela fica molinha nos meus braços, e ela fala o que ela está sentindo. Então não vamos deixar que a fúria entre no coração dos nossos filhos. Não vamos deixar que o inimigo ele tenha lugar para fazer o que ele quer na nossa casa, mas nós vamos ter a autoridade de Deus dentro dos nossos lares. Você é a autoridade de Deus. O Senhor te entregou essa família, o Senhor te entregou essa casa. A Bíblia fala sobre a responsabilidade da mulher dentro do lar, e ela é uma responsabilidade incrível. Ela é uma coluna poderosa dentro do lar. Quando ela entende o propósito que ela tem ali na vida do filho, na vida do esposo, ela que faz aquele lar ter harmonia. Ela que harmoniza aquele lar. E se a mulher não estiver bem, nada vai bem. Você sabia disso? Se a mulher estiver triste, emburrada, chateada, tudo vai mal naquele lar. E é difícil, irmão, estar alegre todo o tempo. Mas vamos nos esforçar a se alegrar no Senhor. Porque Deus só nos dá motivo de alegria. Eu sei que vem muitas tribulações, muitos afazeres, nós estamos cansadas, exaustas, ninguém vê o que a gente tem feito muitas vezes. E às vezes a gente fica triste, e o inimigo vem trazendo uma tristeza no nosso coração. Mas essa noite eu quero dizer para você, que a alegria do Senhor é que te fortalece. Você é um alvo, você é um alvo do inimigo, porque ele sabe se desestruturar você, todo lado vai estar desestruturado. E eu não quero dizer que o homem não tem responsabilidade alguma, porque ele tem. A autoridade do pai, do marido dentro de um lar, é coisa poderosa. Ele que supre toda necessidade material. Tem que ser assim. Ele que vai suprir vestimento, e você acha que esse homem não está preocupado em fazer o melhor pela casa? Você não imagina a angústia que há no coração desse marido para dar tudo que essa mulher precisa, para dar tudo que esses filhos precisam. E muitas vezes ele se distrai e ele não consegue expressar o amor que tem pela família, pelos filhos, porque ele está lutando para dar tudo materialmente. E o que eu quero dizer aqui para os homens é isso: não se distraia da sua família. Mesmo que você esteja atarefado, mesmo que você esteja cansado, chegue em casa, abrace a sua esposa, expressa para ela o quanto ela é valiosa, o quanto ela é preciosa, o quanto seus filhos são uma bênção naquela casa. Não perca essa oportunidade de abraçar a sua esposa e dizer o quanto ela é linda, o quanto você a ama. Gente, as mulheres precisam disso. Saber que são amadas, porque mesmo ela estando cansada, se sacrificando ali muitas vezes, quando ela sente que é amada, ela frutifica. Ela frutifica. E a palavra aqui vai dizer que essa casa, ela será você será, mulher, como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água, a qual dá seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Irmão, um lar que está junto a esse ribeiro de águas, um lar que está alicerçado no Senhor, um lar que tem profundidade em Cristo, irmãos. Ele vai frutificar no momento certo. Talvez hoje você esteja pensando: Senhor, eu estou esperando tanto uma bênção material na minha vida, mas o Senhor está te ensinando tantas coisas boas nessa caminhada. O Senhor está te ensinando a lidar com tantas situações difíceis. Ele está fortalecendo o teu emocional. E esse processo é necessário na vida do crente. Talvez você olhe para alguém e diga: mas a vida de fulano de tal é tão fácil. Você não sabe. Você não sabe. Talvez o Senhor está trabalhando na vida dele de outras formas. Talvez ele está prosperando
querido, irmãos, pega essa provação que você está vivendo, pega essa luta que você muitas vezes diz, Senhor, eu não vou suportar. Entenda ela como um processo, entenda ela como um ensinamento do Senhor, porque é isso que Ele está fazendo. Ele está te ensinando a viver nesse mundo. Ele está te ensinando porque provavelmente daqui a alguns anos, tudo isso que você está passando, você testemunhará. E olha que coisa linda você poder testemunhar das grandezas do Senhor. E olha que coisa linda você poder glorificar o nome do Senhor na tua vida. Aleluia. E essa família que está plantada ali ao lado do Senhor, ela só cresce. Irmãos, e a família, e aqui eu vou falar de outra família, essa família, não são assim os ímpios, olha bem, não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Irmãos, que nossas famílias não sejam assim espalhadas. Que nossas famílias não sejam desestruturadas, porque é isso que o inimigo quer. Você vê que tem muitos governantes que odeiam a família. Eles querem destruir a família. E eles verbalizaram isso muitas vezes. Nós, como servos do Senhor, temos que fortalecer as nossas famílias. Nós temos que fazer com que nossos filhos compreendam o Evangelho de Cristo e anunciem esse Evangelho com autoridade. Não esqueça, irmãos, que você é o ministro do Senhor na vida dos seus filhos. Às vezes nós estamos aqui congregando, meu filho está indo para a EBD, ele está aprendendo na EBD, irmãos, mas ele quer ouvir de você essa palavra. Ele quer que você sente com ele e explique o versículo que ele não entendeu. Ele quer que você senta com ele e fala para ele de Jesus. A tua família vai crescer. A tua família ela vai ficar firme. Ela não será espalhada. Ela não será espalhada. Ela de verdade será unida. E essa união ela é necessária, irmãos, para que o inimigo ele não tenha poder sobre a tua casa. Sabe o que o inimigo faz quando quer destruir uma vida? Ele isola a pessoa. Ele diz que ninguém gosta dela. Ele fala no ouvido dela, ninguém gosta de você nesse lugar. Ninguém te ama. E é assim que ele faz com nossos filhos. Seus pais não te amam. Ninguém gosta de você. E nós temos que estar prontos a abraçar nossos filhos nos momentos que eles se sentirem sem o seu amor. Porque muitas vezes eles se sentem assim. O meu pai não me ama, a minha mãe não me ama. Abraça ele, mostra que ele é amado, mostra que ele é querido, mostra que ele faz parte daquele lar. Não deixe que a correria do dia a dia, não deixe que as lutas afastem a nossa família de nós. Viu? Não deixe que a nossa família ela seja uma família estruturada. E se nessa noite, irmãos, houver alguém aqui entristecido, com o coração ferido, que como meu esposo falou aqui agora, que foi uma coisa que eu estava assim, ciente do meu coração, que eu ia falar a respeito de perdão. Às vezes na nossa casa, alguém nos fere, alguém fala alguma coisa que nos ofende, que nos deixa triste. Tem muitas famílias que são intrigadas do outro, tu mora aqui, outro mora lá, nunca nem se falaram, porque aconteceu uma situação ali na família que você não tem mais nenhum relacionamento com seu irmão, com a sua mãe, com seus irmãos. Eu quero dizer para vocês, se houver alguém aqui dessa forma, nós vamos orar nessa noite para que Deus restaure a sua família. Ele restaure a sua casa. E quando eu falo isso, eu não estou falando só da família, pai, filho e irmão, estou falando de irmãos. Estou falando de irmãos, de tios. Que o Senhor, nem todo mundo vai ser amoroso como a gente quer, mas nós como servos do Senhor, nós temos que fazer a diferença. Nós temos que ser diferente. O mundo vai agir de uma forma, mas nós temos que dizer, ele me fez mal, não vou mais falar com ele por isso, não. A Bíblia nos ensina que nós temos que expressar o amor de Cristo, mesmo que alguém nos fere. Mesmo que alguém diga muitas coisas ruins sobre nós, nós temos que demonstrar o amor de Cristo. É assim, irmãos, que as pessoas vão conhecer que você é um servo do Senhor. Você sabia que onde você está, onde você anda, as pessoas observam o teu comportamento e muitas vezes você não precisa dizer uma palavra sequer. Você não precisa falar nada. E a tua presença, o teu comportamento, ele fala de Cristo. Ele fala do amor de Cristo.
Então, irmão, se de alguma maneira você tem agido de forma truculenta, se de alguma maneira você tem sido uma pessoa que anda com um semblante rancoroso, com raiva, triste, angustiado, eu quero dizer para você que isso tem que mudar. Porque aonde o servo do Senhor ele chegar, ele tem que trazer paz. Ele tem que transmitir alegria. Porque você sabe quem é você? Você é a figura de Cristo naquele lugar. Você é um cristão. Olha os cristãos aí, os imitadores de Cristo. Nós temos que imitar a Cristo, como disse Paulo. Então, irmãos, se em algum momento você está observando isso em você, pede ao Senhor: Deus, muda meu coração, muda meus comportamentos, que eu possa falar com as pessoas com calma. Porque às vezes a gente já veio de uma família toda desestruturada, toda cheia de problemas, e isso afeta quem nós somos. Mas Deus nos formou pessoas de paz, de bem. A nossa essência é de Cristo. A nossa essência foi Cristo quem fez. Eu vim de um lar que tinha muitos palavrões, muitos xingamentos. E quando eu aceitei Jesus, eu falei: Deus, tira tudo isso da minha vida. Tira tudo isso dos meus lábios. Irmãos, e muitas vezes ali eu chego, algum adolescente fala assim: lá em casa é muito difícil viver, que lá em casa todo mundo tem nem crente. As pessoas não são crentes, só eu que sou. E eu tenho que fazer o quê, irmão? Eu falo assim: você tem que ter uma postura de crente. Você tem que transmitir o amor de Deus. Hoje eu estou trabalhando numa empresa que todo mundo fala palavrão. Fez uma venda, xinga. Fez uma venda, fala palavrão. Está feliz, fala palavrão. E eu estou lá e eles sabem que eu sou cristão. Eles sabem que eu sei meu Senhor. E muitas vezes quando eles falam palavrão, vocês ó, irmã, desculpa. Mas eu falo assim para eles: irmãos, pessoal, vamos aprender a agradecer. Em vez de falar essas coisas, eu falo assim: eu sempre expresso aquilo que eu penso a respeito de Cristo. Então, se a gente pode falar para as pessoas, orientar as pessoas a respeito de mudança de comportamento, faça. Se você vê que seu filho está falando coisas que não deve, fale. Se você vê que seu filho está ouvindo coisas que não deve, fale. Se você vê que a sua esposa está fazendo coisas que não deve, fale. Irmão, o diálogo é importante. Não fica guardando as coisas para explodir de uma vez e aí de repente não vai ter mais jeito. Não é isso? Não guarda não. Já resolve ali. Fala o que está te incomodando. Fala: olha, de repente a pessoa vai melhorar facinho. De repente ela está fazendo aquilo, ela nem sabe. Ela nem sabe que está prejudicando. Né? E quando você fala, aquela pessoa vai tentar melhorar. Né? E aqui, irmãos, a família que está junto ao ribeiro de águas, ela permanece. Glória a Deus. Por que essa família permanece? Porque ela está junto ao ribeiro de águas. Sabe o que é que acontece, irmãos? A raiz vai até lá no fundo. Essa raiz, ela está sempre alimentada. Essa raiz, ela está sempre, cada dia mais se aprofundando em tudo que o Senhor tem. E o que eu quero dizer para vocês, irmãos, que Deus tem algo mais profundo para cada um aqui. Deus, Ele tem um manancial de vida para cada um. Vocês sabem que cada um aqui foi escolhido para o Senhor para um propósito. E se você já entendeu qual é o seu, busque mais. Faça igual ali quando Jesus entregou os talentos. Ele distribuiu talentos para aquelas pessoas. Multiplica esse talento que o Senhor te deu. Multiplica ele. Senhor, eu sei que o Senhor me deu esse talento e eu vou multiplicar na tua obra. E eu vou multiplicar na minha família. E eu vou multiplicar na minha casa. Seja um instrumento de bênção. E eu ainda também quero ler aqui esse versículo que o pastor leu logo no início aqui da leitura da palavra. Uma vez eu preguei essa palavra em alguma igreja. E quando o pastor leu, eu pensei: olha, eu senti até vontade de pregar aqui nessa palavra. Porque olha que coisa linda que fala aqui. Por causa disso, eu me ponho de joelho perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Irmão, eu quero dizer que por causa da nossa família, e por causa da nossa casa, e por causa dos propósitos do Senhor na vida de cada família aqui representada, aleluia, se ponha de
joelho. Se ponha de joelho pela tua família. Se ponha de joelho pelas causas que você considera impossível. Se ponha de joelho sabendo que o Senhor, Ele é poderoso para fazer. Porque entenda uma coisa, irmãos, não é você que vai fazer. Uma coisa que eu entendi da palavra do Senhor é que Ele está no controle. Ele está no controle. E você crê que Ele está no controle? Se você crê que Ele está no controle de todas as coisas, hoje você vai entender que essa luta que você está passando, essa provação que você está passando, essa dificuldade que você está vivendo, Ele está no controle. Ah, mas o Senhor está vindo eu sofrer e Ele está deixando. Ele está no controle. Você não crê que Ele está no controle? Ele vai resolver essa situação e você vai sair fortalecido. E você vai sair renovado, restaurado, e você vai sair cheio de aprendizado. E se ponha de joelhos sobre essas causas. E que Cristo, irmão, como diz esse versículo ainda, aqui ainda onde o pastor leu na palavra inicial, ele diz o seguinte: para que Cristo habite pela fé em nosso coração. Aleluia. Irmãos, para que Cristo habite em vossas vidas, você se põe de joelho. Para que Cristo habite em sua casa, você se põe de joelho. Para que Cristo habite no meio da tua parentela, você se põe de joelho. Eu não sei se teu problema é na tua família ou é na tua parentela, mas irmãos, Deus ele resolve causas no joelho. Às vezes você pensa que precisa ir lá. Você pensa que precisa ir lá para resolver essa causa, mas se ponha de joelho por essa causa. Porque o Senhor ele resolve causas no joelho. Ele resolve causas na oração. E de repente, igual o pastor falou aqui, que o menino estava quase se divorciando, mas ele se pôs de joelho por aquele casal e o Senhor resolveu a causa. Aleluia. E nós precisamos ter pessoas assim que nós confiamos. Com certeza esse rapaz confiava no pastor e chegou e falou para ele. Às vezes você está difícil de resolver algum problema, alguma causa, mas você tem aquela irmã que você confia. Fala para ela se pôr de joelho com você nessa causa. Para ela se pôr de joelho para que o Senhor habite pela fé no vosso coração. E aqui também ainda vai dizer, para que possamos também, irmãos, compreender. Isso é tão lindo, eu amo essa palavra. Para que possamos compreender, irmãos, a altura, o comprimento e a profundidade. Aleluia. Só existe uma forma de compreendermos isso. Através dessa palavra. E se pondo de joelho. Aleluia. Se você lê essa palavra e você se põe de joelho, irmãos, você vai entender qual é a altura, o comprimento e a profundidade. Glória a Deus. A profundidade desse amor por nós. E nunca mais nada vai fazer você sair da presença do Senhor. O tempo pode passar, as lutas podem vir, e você vai ser como essa árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto você fizer vai prosperar. E o Senhor ele quer prosperar. E às vezes, irmãos, uma coisa que eu falo sempre sobre as coisas maravilhosas que o Senhor quer nos dar, não tem nada a ver com o financeiro. Viu, irmãos? O Senhor ele vai nos abençoar financeiramente. Ele vai nos abençoar. Ele vai acrescentar na tua vida aquilo que tu precisa. Mas sabe o que é que nós queremos aprender aqui? Sabe o que é que o Senhor quer nos ensinar? Sabe qual é a riqueza que o Senhor quer nos dar? É a gente ter um coração quebrantado, cheio do Espírito. Glória a Deus. Cheio dos frutos do Espírito. Irmão, porque se você tiver os frutos do Espírito, você vai saber lidar com qualquer situação, com qualquer pessoa. Vocês sabem quais são os frutos do Espírito? Sabe quais são os frutos do Espírito? É o amor, é a alegria, é paz, é paciência, longanimidade, bondade, fidelidade, domínio próprio. E o que nós falamos aqui, que muitas vezes a gente é truculento para resolver situações. O Senhor ele vai trabalhar no domínio próprio na tua vida. Ele vai trabalhar no amor na tua vida.
Ele vai te dizer, ai irmão, mas eu vivi uma família que não se abraçava, eles não se cumprimentavam, nem faziam aniversário do outro. Mas você é uma pessoa diferenciada. Você é que vai fazer a diferença na sua casa. Você é que vai chegar lá e vai abraçar. Você é que vai chegar lá e vai fazer aniversário. Você é que vai chegar lá e vai cumprimentar o irmão que nem olha na tua cara. Você é que vai ser o diferente naquele lugar. Você é o cristão. Você é o que tem Cristo. E essa presença de Cristo, ela tem que fazer a diferença. Sabe por quê, irmão? A Bíblia vai falar, se a gente tiver algo contra o nosso irmão, a nossa oração ela nem sobe. Se a gente estiver com o coração pesado, amargurado, se a gente estiver com ódio, se a gente estiver cheio de opressão, de intriga, a nossa oração nem chega. Mas nessa noite eu quero dizer para você que o Senhor está aqui para restaurar o teu coração. Ele está aqui para mudar isso que você não está conseguindo. Porque eu quero dizer para você que nós só vamos conseguir fazer isso, sabe como? Com a ajuda do Espírito Santo. Nós não somos capazes. Nós, com a nossa própria força, nós não somos capazes. Mas o Espírito Santo, Ele pode fazer. Ele pode fazer coisas muito além daquilo que pedimos ou pensamos. E nessa noite, se teu coração ainda está com reservas com alguém, se você ainda tem problemas para resolver, irmãos, vamos resolver. Porque uma das coisas principais que o cristão tem que ter é um coração perdoador. Essa é uma das maiores marcas do cristão. É perdoar. Perdoar mesmo que você foi o ofendido. Você sabia disso? Que nós temos que perdoar mesmo que você que foi o ofendido. Não foi o outro. Mas você tem Cristo. Você é o que tem Cristo. Você é o que tem a graça de Deus. Você que é cheio da presença. Você que é cheio do Espírito Santo. E eu tenho certeza que Deus vai trabalhar naquele coração através da tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Essa palavra nessa noite ela tem um endereço. E o Senhor sabe como trabalhar. O Senhor sabe como fazer. Ele já está trabalhando. Ele já está fazendo. E você não veio aqui de qualquer forma. E você não veio aqui de qualquer maneira. Deus marcou esse encontro com você aqui nessa noite para te dizer isso. Para te dizer que a tua casa é do Senhor. Para te dizer que você é uma pessoa cheia de autoridade na tua casa. Para te dizer que você é a autoridade de Deus no teu lar. E filhos, sejam obedientes aos vossos pais. Filhos, escute o que o seu pai tem a dizer. Eu sei que na adolescência você fica meio assim pensando que você já está mandando em tudo. Mas seja obediente. O Senhor ele vai te recompensar. Eu sei que de repente não vai ser como você quer, mas o Senhor sabe por que era assim. Entenda que os seus pais são autoridade do Senhor na tua vida. E se Ele está falando assim, é porque Deus está falando no coração dele. O seu pai é o servo do Senhor, a sua mãe é o servo do Senhor. Então, irmão, escute os seus pais. Ouça o que eles têm a dizer, porque eles são autoridade de Deus na sua vida. Conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Como que nós podemos conhecer o amor de Cristo? Eu ainda estou aqui no versículo que morreu, porque eu achei tremendo. Eu achei tremendo quando nós conhecemos a Cristo, irmãos. Tudo tem que mudar na nossa vida. Não vai ser assim imediato, mas tem que acontecer. Tem que acontecer. As pessoas têm que me aceitar do jeito que eu sou assim. Se me quiser assim, ninguém é obrigado. Ninguém é obrigado a suportar uma pessoa ranzinza, uma pessoa que vive com intrigas, uma pessoa que não fala bem de ninguém, que ninguém presta, que vive falando mal dos outros. Ninguém merece viver em um lar que é xingado, maltratado, que não é ouvido, que não é respeitado. Eu digo que dentro de um lar todos têm que ser respeitados, os filhos têm que ser respeitados, os pais têm que ser respeitados. Nós temos que respeitar uns aos outros. Aonde não há o respeito, o inimigo aproveita para destruir as alianças. Onde não há o respeito, o inimigo aproveita para fazer mazela dentro do lar. Pai, você também tem que pedir desculpa para o seu filho. Sabe como é que o filho aprende a pedir desculpa? Com o pai.
filho tem que pedir desculpa para os pais, mas o filho só vai aprender a pedir desculpa com os pais. Olha que coisa. Nós somos, irmãos, como pais, nós somos o maior exemplo que os filhos têm. Então, se você está vendo que você está fazendo coisas desagradáveis ao Senhor e que não agradam a Deus, e que o seu filho está ali vendo, observando, irmão, mude a direção. Mude a direção. Porque o seu filho, ele vai te pedir desculpa. Ele vai te respeitar. Eu também ficava pensando, será que eu tenho que pedir desculpa à minha filha porque eu fiz isso? Se você feriu aquela criança, se você feriu esse adolescente, se você sabe que você agiu mal, então tem que pedir desculpa. É difícil, né? Porque a gente é muita autoridade, o pai. Mas se a gente entendeu que a gente feriu aquela criança, irmão, essa ferida aí que está nesse coraçãozinho, ela vai para sempre. Isso vai ser traumas quando essa criança crescer. Então por isso ele vai ser sarado agora. Viu? Ele vai ser sarado já. Você vai ser a cura na vida desse adolescente. Você vai ser a cura na vida dessa criança. Para que mais na frente ele não tenha que passar por terapias e não sei quem, não sei quem lá. Seja o terapeuta do seu filho, conversa com ele, vê o que ele sente a respeito de você. É importante. É importante a gente ouvir isso. Escuta o que o teu filho tem a dizer e fala o que você sente também. Isso não é fraqueza, não. Fala o que você sente a respeito dele. E Deus, ele vai fazer uma união tão grande dentro dessa casa. Você tem ideia do que Deus vai fazer? Vai ser tremendo. Quando a esposa disser o que está ofendendo ela, quando o marido disser o que está ofendendo ele, quando um ouvir o outro e saber o que está acontecendo ali, precisa ser resolvido, a paz vai reinar nessa casa. E é isso que o Senhor quer fazer. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós é operado. E Ele está pronto para fazer infinitamente mais, irmãos, dentro da tua casa. Ele está pronto para fazer coisas incríveis dentro do teu lar. Você vai sorrir de alegria, você vai vir animado, seu filho vai estar alegre, você vai entender no olhar o que o seu filho está passando. Você vai entender quando ele se expressar, ele vai precisar nem falar muita coisa, e você já vai dizer, minha filha, você não está bem. E o seu filho também vai olhar para você e vai dizer, mãe, você não está bem. Porque todo mundo vai se conhecer naquela casa. Todo mundo vai conversar. Esse lar vai ser um lar harmônico. É essa harmonia que o Senhor quer. Essa graça que Deus quer trazer para a tua casa. E eu creio em nome de Jesus que cadeias vão cair, que o inimigo já está derrotado. Ele não tem poder sobre a tua família, viu? Ele não tem poder. E nós vamos nos levantar agora, todos nós, vamos ficar de pé. Vamos fazer uma oração pelos nossos lares. E aqui a criança, viu? A criança que está aqui, ó, essa menininha, ela vai orar também pelo lar dela. Viu? O adolescente também vai orar pelo seu lar. Tá bom? O esposo vai orar pelo seu lar. A esposa vai orar pelo seu lar. A família vai orar. Tire toda a distração que tiver na sua mente agora. Mentaliza a sua família. Eu não sei qual é o problema, mas você sabe. E o Senhor vai entrar com providência na tua casa. Ele vai movimentar aquela casa. E aquela casa vai ser um templo de adoração ao Senhor. Oh, Senhor, meu Deus, nessa noite, ó Pai. Eu quero apresentar aqui essa família. Eu quero apresentar aqui essa casa. Eu quero apresentar aqui esse povo que é teu, escolhido, chamado. Senhor, hoje é o culto da família. E hoje aqui eu quero ministrar uma palavra de bênção sobre a casa de cada um. Eu não sei quais são os problemas que eles têm vivido, mas nessa noite, Senhor, visita cada lar aqui representado. Vai repreendendo toda a fúria do inimigo. Vai desfazendo todo o embaraço. Vai tirando toda a fofoca. Vai tirando toda a intriga. Vai tirando todo o disse-me-disse. Vai renovando essa casa para a glória do teu nome. Vai tirando, Senhor, toda a falta de diálogo. Senhor, vai repreendendo agora a fúria de Satanás na vida dos adolescentes. Vai repreendendo a fúria na vida das crianças. Vai repreendendo a fúria na vida dos pais. Vai repreendendo a fúria na vida da esposa.
vai quebrando. Toda falta de perdão, Senhor, vai desfazendo agora. Vai sarando os corações feridos. Vai sarando. Vai repreendendo toda tristeza. Vai repreendendo, Senhor, todo desânimo. Vai tirando toda angústia, toda opressão, toda depressão maligna do inferno. Vai arrancando dos corações nessa noite. E vai fazendo algo novo em cada lar. Vai fazendo algo novo em cada família. Vai movimentando para a glória do teu nome. Senhor, vai movimentando na parentela. Vai visitando a parentela dos teus filhos. Vai fazendo união no meio das famílias. Que Satanás ele não tenha poder de desfazer tudo aquilo que o Senhor já tem feito. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos nessa noite. E já glorificamos. Porque sabemos que grandes coisas o Senhor já está fazendo por cada família. Glória a Deus. E eu quero agradecer, irmãos, a essa oportunidade. Eu quero que o Senhor abençoe a cada família. E eu quero dizer aos pastores aqui, pastor, pode contar comigo quando precisar para trazer uma palavra. Eu quero dizer para os irmãos aqui, pode contar comigo quando precisar. Irmã, vamos orar juntas. Vamos se pôr de joelho por uma causa. E eu quero orar junto com vocês. Eu quero dizer, irmãos, que eu estou unida com vocês. E eu gosto muito dessa igreja. Eu gosto muito do pastor. Eu gosto muito dessa família que eu tenho no meu coração. Eu nunca esqueço de vocês. Viu? Eu sempre lembro dessa casa de oração. E que o Senhor continue fortalecendo as famílias neste lugar. Para que essa obra possa crescer e crescer. Para a glória do nome do Senhor.